Meus amados irmãos, boa noite. Louvamos ao Deus e Pai por sua graça, seu amor inefável, por nos trazer em comunhão com Ele, no culto. Contentes porque Ele não apenas nos criou e nos salvou, como também preserva a nossa vida em gratidão ao Senhor. Então, queremos estudar, pois, juntos a palavra do Senhor. Eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, e vamos ler a partir do versículo 18 e leremos até o verso 27. Repito, Lucas, capítulo 9, 18. Ouçamos a palavra do Senhor. Estando ele orando à parte, achava-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Vamos orar, amados. Ó Deus amado, exaltado seja o teu nome. Damos graças nesta hora, em que no meio deste culto podemos ler a tua palavra, podemos ouvi-la e estudá-la, isto para nossa edificação, para percebermos a palavra do Senhor, que nos molda e nos faz pessoas transformadas, pessoas diferentes para a glória do Senhor. Rogo, ó Pai, a graça, Senhor Deus, na vida de cada um dos meus irmãos aqui, e a começar do teu servo, que juntos possamos ouvir a tua voz e pensar no nosso dia a dia, nossos afazeres, de modo que sejam, sim, para a glória do Senhor. Nos dá, pois, esta graça, assim te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus amados irmãos, um dos versículos mais conhecidos e usados na evangelização da Bíblia é o que há pouco nós lemos na nossa contrição, em Romanos, capítulo 3, 23. Os irmãos sabem de cor, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Interessante que este versículo, conquanto seja tão simples, tão pequeno,
mas esboça uma realidade profunda de eternidade. Todos pecaram. A universalidade do pecado. Carecem, o pecado, ele tira de nós algumas coisas, por isso ficamos carentes. Não é de afeto somente, também, mas muito mais do que isso. Carente de algo muito maior. Carentes da glória de Deus. Olha que dimensão esse versículo. Todos nós somos pecadores e, portanto, há uma deficiência tremenda em nós, deficiência da glória de Deus. Aí pergunta-se, é possível, quem sabe, de alguma maneira, alguém estar satisfeito da glória de Deus? É possível remediar o pecado ao ponto dessa carência ser satisfeita? Veja, nós temos então uma reflexão muito profunda do que é a obra do Senhor Jesus. Porque os irmãos já sabem, é o único capaz de satisfazer tamanha dimensão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem pode nos atender isso? Nós? Por nós mesmos? Pela nossa força? Pela nossa habilidade? Pelo nosso conhecimento? Pelo nosso envolvimento? Nossa ideia de liderança? Carismática? Será que isso é suficiente? Não, totalmente vazio, totalmente inútil. Como diz o sábio, tudo é vaidade e correr atrás do vento. O texto que nós lemos, meus amados irmãos, nos traz exatamente para a leitura de como Deus satisfaz, como Jesus satisfaz, e a nossa carência é satisfeita em Cristo Jesus. O tema da nossa mensagem hoje, então, é a satisfação do Evangelho de Cristo. Eu queria estudar isso com vocês, olhando inicialmente para os versículos 18 a 22, a 21, melhor dizendo, 18 a 21, percebendo que para a satisfação do Evangelho de Cristo é necessário precisão nas informações. Ora, se o propósito do Evangelho é satisfazer tudo quanto foi desfeito por causa do pecado, me refiro não apenas ao pecado original, mas também aos nossos próprios, cotidianamente, pecados. Para satisfazer isso, precisamos de imediato precisão nas informações. Eu vejo isso do versículo 18 até o versículo 21, os irmãos têm bondade. Veja, estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou, quem diz às multidões que sou eu? Jesus está inquirindo os seus discípulos a respeito da opinião dos terceiros sobre ele. E ele responde, uns dizem que é João Batista, claro, não era João Batista. Outros dizem Elias, também não é Elias. Outros dizem algum dos profetas antigos que ressuscitou, algum deles. Também não era isso. Então Jesus vai inquiri-lo novamente, agora no versículo 20, diz, e perguntou a ele, quem dizeis que eu sou? Então Jesus agora quer saber a opinião deles mesmos, e o que eles têm dito, o que eles têm ensinado. E observem que esse texto ainda está no capítulo 9, que inicia exatamente quando o Senhor Jesus Cristo mandou os seus discípulos às aldeias circunvizinhas a anunciar o reino de Deus e a curar toda a forte de enfermidades, e deu-lhes autoridade para fazer milagres. Então, Jesus falou assim, o que vocês estão falando? Qual é a mensagem que vocês estão transmitindo enquanto estão ali a ensinar? E Pedro toma a palavra e disse, és o Cristo de Deus. Certamente é mais conhecido esse texto na versão de Mateus,
E é um pouquinho diferente a narrativa, porque é a visão de Mateus e aqui é a visão de Lucas. Cada qual traz a sua ótica, né? E expõe, mas não há nenhuma contradição, nenhuma divergência de temas e de objetivos até, mas apenas uma adequação pessoal diante daquilo, da escrita de cada um dos autores. Mas Jesus então tem essa preocupação e pergunta a vocês: o que vocês estão dizendo de mim? E Pedro responde que Jesus era o Cristo de Deus. Então, no versículo 21, Jesus toma cuidado para que esta fama não se espalhe tanto ainda. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa. O que eu observo aqui, meus irmãos, é que o Senhor Jesus, tendo buscado um local de descanso, quando ele foi para as regiões desérticas de Betsaida, um local de retiro, retirando ali juntamente com seus discípulos, mas a multidão não permitiu que ele ficasse por muito tempo nesse conforto, percebendo também que não há aqui uma narrativa cronológica, mas simultânea. Ou seja, nesse ínterim também aconteceu o seguinte. Então, Lucas está fazendo paralelos à narrativa do parágrafo anterior. O Senhor Jesus aproveitou então a oportunidade para estabelecer um feedback, perguntando sobre esses discípulos o que eles tinham feito. Versículo 10 fala do retiro que eles foram fazer, e agora então, talvez nesse momento que ele estava a sós com os discípulos, aproveitou e perguntou sobre essas coisas que lemos há pouco. Então, inicialmente ele pergunta a respeito da opinião de terceiros, mas por fim ele busca o feedback, a opinião dos próprios discípulos sobre o que eles estariam dizendo ali às multidões. Pedro então diz: és o Cristo de Deus. Esse é um dos versículos áureos da história da igreja, quando Jesus declarou em Mateus que sobre esse testemunho de Pedro, o Senhor Jesus edificaria a sua igreja. Cabe um estudo à parte noutra ocasião, nesse livro de Mateus. Nós vamos focar mesmo aqui no texto de Lucas, por favor. Meus irmãos, Lucas parece-me que quer muito perceber esta precisão a respeito de quem é Jesus. Isso aconteceu desde o dia em que João Batista, mandou os seus discípulos inquirir a Jesus sobre se ele de fato era ele mesmo. Está lá no capítulo 7, no verso 19. Ali iniciou um debate que eu quero perceber aqui com vocês. João 7,19 diz: enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então João mandou que os seus discípulos perguntassem a Jesus sobre isto: és tu mesmo, ou vamos ter que aguardar ainda um outro? Já percebemos isto e nós analisamos que ali podia ser dois aspectos. Ou João Batista estava mesmo com pulga atrás da orelha, como dizem, ou ele estava querendo que os seus discípulos percebessem por si mesmo que Jesus de fato era o Cristo. Bom, tudo bem, qualquer uma das formas atende às nossas necessidades aqui. Então, no versículo 27, capítulo 7, 27, cabe a Jesus perceberem quem de fato era o Cristo. Verso 27, os discípulos perguntaram: este é aquele de quem está escrito, Jesus falando de João: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então Jesus responde a João e já dá uma resposta para João como sendo o precursor dele. Para não deixar nenhuma dúvida, Jesus falou aos discípulos: ele é o precursor do Cristo,
do Messias. Então, meus irmãos, após ter manifestado que os pecados da mulher, daquela que ungiu os seus pés, estariam perdoados, as pessoas indagaram também a respeito de Jesus. Verifique, por gentileza, capítulo 7, versículo 49. Aqui já estou falando do episódio da pecadora que ungiu os pés de Jesus, e Jesus e seus pés estão perdoados, seus pecados estão perdoados. Então, os que estavam com ele à mesa, verso 49, começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Então, Lucas parece que quer nos provocar uma pergunta, trazer-nos à lembrança, uma memorização a respeito de quem é Jesus. Temos ainda um outro episódio, está agora no capítulo 8, versículo 25, quando os discípulos agora, diante da autoridade cósmica de Jesus, quando ele acalmou a tempestade, veja, capítulo 8, verso 25, então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Então parece que nesse período do ministério de Jesus, Lucas, como autor, está trazendo para nós uma indagação permanente: quem é este? Quem é este? Aí Jesus pergunta: quem eu sou para vocês? Quem eu sou, o que estão dizendo por aí, e o quem eu sou, o que vocês estão falando de mim? Então Lucas parece que quer nos dar uma resposta para isto. E a resposta ele não dá pessoalmente, mas ele coloca nos lábios de Pedro, ou transcreve aquilo que Pedro se referiu. E ele disse: tu és o Cristo de Deus, conforme lemos aí há pouco. Quem eu sou, tu és o Cristo de Deus, nas palavras de Pedro. Uma resposta, meus amados irmãos, que remonta, sobretudo, à unção do Senhor Jesus Cristo, posto que a palavra Cristo não é um segundo nome de Jesus, como algumas pessoas têm. Temos aqui alguém que chama-se André Lucas. Eu vou causar uma briga hoje. Isa Cristina, Davi Francisco, são nomes duplos, né? Não é esse. A palavra Cristo não significa isto. Não é Jesus Cristo, ou não tampouco a família dele, a família Cristo, também não é isso. O nome dele é Jesus, e se fôssemos literalistas na tradução, teria que ser assim: Jesus o Cristo. E perguntaria-se então, o que é isso, Cristo? A palavra Cristo é um termo grego, que foi aportuguesado, e ele vem para a nossa língua numa transliteração, significa o ungido. Então, Pedro estaria dizendo: tu és o ungido de Deus. Esta palavra, meus irmãos, reporta-se a toda a cristologia que estudamos na palavra de Deus a respeito de quem é Jesus. Veja comigo. Quem é ungido no Antigo Testamento? Vocês conhecem alguém que foi ungido no Antigo Testamento? Quais funções que as pessoas eram ungidas no Antigo Testamento? Profeta? Sacerdote? E rei. Que nós estudamos isso como os 3 ofícios do mediador: profeta, sacerdote e rei. Então Jesus Cristo, ele é o ungido, ou seja, Pedro está reconhecendo que o Antigo Testamento reportava-se para a pessoa de Jesus. Ele está dizendo: Senhor, tu és a concretização da palavra de Deus. Tu és o prometido pela Sagrada Escritura.
Tu és aquele que estava por vir. Tu és o que satisfaz a nossa expectativa. A expectativa messiânica, que era um tema recorrente na época em que Jesus veio. Profeta é aquela pessoa que ensina a palavra de Deus. Nem sempre o profeta é aquele que prevê o futuro. Isso fazia parte, periodicamente, de alguns profetas, nem todos. Mas a função profética é ensinar a palavra de Deus. Sacerdote é aquele que era responsável pelo culto, que fazia os sacrifícios e era uma espécie de intercessor em benefício do povo diante de Deus. Então o profeta traz a palavra de Deus para nós, o sacerdote leva nossas orações para Deus. E o rei é o governo, é o responsável pelo governo da igreja. E como rei, Cristo governa a sua igreja e todo o universo. Ele governa sobre tudo, um governo de graça sobre a igreja e de poder sobre todo o universo. Então observa que essa resposta de Pedro está muito longe de ser uma resposta simples. E é por isso que Jesus advertiu dizendo, olha, não fale muito por isso aí não, por favor, guarde um pouco. Na hora certa vocês vão poder divulgar isso. Por enquanto, segure um pouco isso. Que era muito profundo que ele estava falando. Tu és o Cristo de Deus. Amados irmãos, no versículo 22, nós damos um passinho a mais na nossa exposição e nós percebemos que para a satisfação do Evangelho de Cristo, além de ser necessário precisão nas informações, é necessário também o sacrifício de Cristo. Neste momento, olha o que nos diz o versículo 22. E ele usa aí a palavra tema da nossa mensagem. É necessário, é esse termo que eu pego para o nosso tema, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. É necessário. O que fazer para suprir a carência espiritual do homem? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que fazer? É necessário que o Filho do Homem se sacrifique. O sacrifício de Cristo está presente aqui no versículo 22. Nós chamamos isso de expiação. Cristo tinha que expiar o pecado do povo. É impossível agradar a Deus se não passar pela expiação que só Cristo faz. É impossível estarmos diante de Deus. É impossível cultuarmos a Deus. É impossível cultuarmos devidamente a Deus ou fazer qualquer boa obra se não for mediante a expiação dos nossos pecados pelo nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. A expiação é o que aparece aqui no versículo 22. Este é o ápice desse tema. E reporta-se exatamente a necessidade do Cristo ser executado em sacrifício. Como no Antigo Testamento, aqueles animais eram sacrificados, eram imolados e derramado sangue, e o sangue era posto sobre o povo para a remissão de pecados. O Cristo deveria passar pelo mesmo procedimento. As mensagens, os rituais, os cerimoniais do Antigo Testamento reportava-se a este episódio que Cristo diz é necessário. Todo o Antigo Testamento pensa nisso, para tirar o nosso pecado. Então ele fala do seu sofrimento,
da sua rejeição. E quem rejeitaria ele? Ele dá 3 classes de pessoas aí. Veja, ser rejeitado pelos anciãos. A palavra ancião significa os experimentados, os líderes. Eram os presbíteros da igreja. Era necessário ser rejeitados pelos anciãos, pelos principais sacerdotes. Sacerdotes eram os pastores de Israel. Era necessário Jesus ser rejeitado também pelos pastores de Israel. E ainda pelos escribas. Os escribas eram os profetas de Israel, os que ensinavam a lei de Deus. A classe religiosa era necessário que eles rejeitassem Jesus. Ele fala isso. Necessário que o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É o termo que Jesus usa para ele mesmo, se identificando com a humanidade. Eu sou o Filho do Homem, ele dizia. É necessário que o Filho do Homem sofra, a palavra muitas coisas, seja rejeitado por essa classe de pessoas. Como se não bastasse, é necessário que ele seja morto. Jesus está falando, amados irmãos, do sacrifício perfeito que os profetas e sacerdotes do Antigo Testamento, de forma imperfeita, profetizaram, mas agora de forma perfeita seria realizado. O autor de Hebreus fala que ele foi feito um sacrifício de uma vez por toda, para nunca mais se repetir. Era necessário que isso acontecesse. No brado de vitória, ele termina o ápice desse texto, culminando dizendo: no terceiro dia ressuscite. Para mostrar que não há derrota alguma aqui. E ele há de encarar sofrimento, rejeição e morte. Mas ele há de ressuscitar no terceiro dia. Jesus, então, ele não apenas anuncia a sua morte, mas anuncia a sua vitória. E ele será, então, o vencedor. Então, meus irmãos, fala exatamente desta necessidade de expiação. Esse é um tema muito trabalhado na sistemática, na teologia sistemática. E a necessidade do sacrifício de Cristo se dá por algumas razões. A primeira delas é por causa da retidão e da santidade do Senhor Deus. É necessário a expiação dos pecados, porque o nosso Deus é reto e santo. Deus requer punição do pecado. O Senhor Deus odeia o pecado com ódio divino. Todo o seu ser reage contra ele. Olha que aparece ali em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7, que afirma: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. E tem mais: e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Não, meus irmãos, nosso Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Ele transfere até iniquidade aos filhos, até a 3ª e 4ª geração. O profeta Naum chama o Senhor Deus de Deus vingador. O zelo de Deus é um zelo vingador. Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3, eu leio para vocês. O Senhor é Deus zeloso
e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. E diz mais: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Não é apenas a retidão e a santidade de Deus que faz necessária a expiação. A expiação se faz necessária também por causa da majestade e da imutabilidade da lei de Deus. Um outro aspecto que exige a expiação é exatamente porque a palavra de Deus é imutável. Ele não muda a sua palavra. Leio para vocês, Deuteronômio, capítulo 27. Os irmãos têm a bondade. Deuteronômio 27. Veja, a lei de Deus exige a satisfação do pecador. A transgressão da lei sempre traz penalidade. A partir do versículo 15, os irmãos vão ver aí vários versículos, começando com a palavra maldito. Está vendo? Deuteronômio 27, aí diz maldito. Aí coloca uma série de coisas, eu não vou ler todos, eu vou ler apenas o versículo 26, só para a gente ganhar tempo mesmo. Verso 26, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá o quê? Amém. Olha só, sobre ameaça, o povo diria amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Outro ponto de exigência da expiação de Cristo é o fato de que Deus é verdadeiro. Chamamos isso da veracidade de Deus, que é um atributo divino. A veracidade de Deus. A morte, meus amados irmãos, é a penalidade da desobediência. Por que a morte entrou na vida humana? Porque Deus havia dito: se você pecar, se você comer, morrerá. E o homem comeu daquela árvore proibida e, portanto, a morte fez parte. A veracidade de Deus exige que a penalidade fosse executada. O profeta Ezequiel chega a afirmar o seguinte, capítulo 18, versículo 4: eis que todas as almas são minhas, como a alma do boi, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus cobra isso. Em Romanos 6, verso 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É um outro aspecto da verdade. Mas eu estou focando aqui a veracidade de Deus. A necessidade da expiação ainda se faz necessário por causa da natureza do pecado como culpa. O que é o pecado? O pecado não é apenas transgressão, ou melhor, não é apenas uma fraqueza moral. O pecado não é um desvio moral de alguém. Não, ele comete isso porque, sabe como é que é? Ele foi educado assim, ou ele não foi recebido a devida educação, como se o pecado fosse apenas um desvio moral. Não, é mais do que isto. O pecado, meus irmãos, é a transgressão da lei. Aí é definido como sendo errar o alvo. Tem um alvo, você errou o alvo. Então você errou o propósito. É a transgressão da lei de Deus. Também dito que é falta de conformidade com a lei de Deus. Se você disser que não concorda com a lei de Deus, isso em si já é pecado. Então, como tal, meus irmãos, como transgressão, o pecado é culpa pessoal. E todos nós temos. É preciso expiação. Só Cristo pode expiar os nossos pecados. A culpa torna a pessoa devedora à lei.
E requer então que uma expiação seja feita. E essa expiação pode ser feita de duas formas: pessoal ou vicária. A expiação pessoal é para aqueles que vão para o inferno. E a expiação vicária é para aqueles que foram expiados pela morte de Cristo Jesus. Esses irão para o céu. É a expiação substitutiva. Só Cristo pode nos conduzir ao céu. Mas ainda há uma quinta necessidade do porquê que é preciso haver expiação. E está lá a maravilhosa grandeza do sacrifício que Deus providenciou em Cristo Jesus. Imagina vocês, Deus envia o seu Filho para, como homem, assumir fraquezas e limitações, aqui viver entre nós, sofrer como sofreu, ser rejeitado pelas autoridades que deveriam recebê-los. João diz: veio para que era seu e os seus não receberam. Ele veio, então, morreu em nosso lugar, foi sepultado. Para quê? Existe uma corrente, que vocês já devem ter ouvido por aí, de que Jesus fez tudo isso para abrir a porta. Quem quiser passa. Eu acho que é muito esforço para abrir uma porta. Não foi isso não. Jesus não abriu a porta da salvação. Jesus salvou o seu povo. Ele expiou os pecados do seu povo. Ele não facultou a salvação para ninguém. Ele tirou-nos do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É muito mais intenso. Essa é a necessidade da expiação. Veja, capítulo 24, versículo 26 de Lucas, que diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Veja, convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 10, a palavra afirma assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. E aí são vários textos que abordam esse aspecto, mas eu quero que os irmãos saiam daqui conscientes que era necessário que o Cristo padecesse muitas coisas, sofresse, fosse rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes, pelos escribas, morresse, mas ressuscitasse ao terceiro dia. Jesus Cristo disse que era necessária a expiação. Mas, irmãos, a partir do versículo 23 até o final do texto que nós lemos, Lucas 9, 27, a partir do verso 23, nós encontramos aqui a terceira parte da nossa mensagem de hoje. Vejam, para a satisfação do Evangelho de Cristo, além de ser necessário a precisão das informações, como eu falei há pouco, também se necessário o sacrifício de Cristo. A terceira causa, é necessário ainda a auto-renúncia. Irmãos, eu quero olhar aqui um outro lado agora com vocês. É como se fosse de fato uma moeda. Tem um lado, é a parte do que Deus fez. E o outro lado, é a parte da nossa responsabilidade. O Evangelho, ele não é pela metade. Ele não é apenas o que Deus fez, mas também o como nós devemos viver agora. Ora, Ele nos deu a sua palavra em precisão de informações. Ele nos deu Cristo em expiar os nossos pecados. E agora,
como nós ficamos. Uma vez que fomos alcançados pela palavra de Deus, a pregação do Evangelho, uma vez que percebemos que Cristo morreu por nós, como fico eu? Que será de mim? Então, a partir do versículo 23, nós temos aqui uma convocação para uma vida ética aprovada por Deus. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perderá a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Que perguntas, irmãos, difíceis de ser respondidas. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Temos aqui profundas afirmações que reportam exatamente ao nosso modo de vida, como vive o servo de Deus. Então, meus irmãos, no parágrafo seguinte, nós vemos um outro tipo de necessidade para caracterizar o reino de Deus. Dessa feita, agora o texto fala da nossa postura, a postura dos discípulos de Cristo, ou seja, qual é o resultado ético do ministério de Jesus, portanto, da cosmovisão cristã. Como nós vamos responder a isto? O servo de Deus, no centro da sua sensatez, deve abrir mão de tudo. Capítulo 9, verso 23 a 25. Abrir mão de tudo, ou deve renunciar-se a si mesmo. Meus irmãos, o que fala aí não é coisa pequena não. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tem alguma coisa mais difícil do que isto? Negar-se a si mesmo. É algo muito profundo, meus amados irmãos. O Dr. Joel Bick, ele analisa esse texto e ele relembra de que a vida cristã, objetivada para a glória de Deus, é fruto de uma tríplice atividade. Disse ele: arrependimento pelo pecado, autonegação e serviço sacrificial a Deus e ao próximo. Uma vida cristã remonta-se a isto: arrependimento pelo pecado, autonegação e serviço cristão a Deus e ao próximo. Devemos pensar nessas coisas com seriedade, meus amados. Deus não nos chamou para uma vida pacata, passiva, de contemplação. Não. Uma vida de atividade, uma vida de autorrenúncia. A si mesmo se negue. Meus amados, em outra ocasião Jesus disse: quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. No céu entra aqueles que se humilham. Ele os exalta e coloca no céu. Precisamos aprender isto com muita seriedade. Em outras palavras, a cosmovisão cristã reconhece o lugar da alegria na vida. Sim, mas a alegria, e aí deixa eu fazer aqui uma digressão. A nossa sociedade, ela trabalha com
a mentalidade de que nós vivemos para termos felicidade. Se você se sente bem, então curta a vida, aproveita. Não, isso é pecado. Isso não é correto. Essa nossa cosmovisão não funciona assim. A nossa cosmovisão nos leva a um fim, e esse fim qual é? A glória de Deus. A felicidade está em fazer a vontade de Deus, e não a minha vontade. Não é quando eu me sinto bem, é quando eu faço a vontade de Deus. Paulo dedicou até um capítulo para tratar sobre isso, quando ele fala da obra da carne e dos frutos do Espírito. E diz: para que porventura não façais o que seja do vosso querer. A sua vontade, meu amado irmão, ela é borrada pelo pecado. A sua vontade é borrada pelo pecado. Então não faça a sua vontade. Nunca faça a sua vontade. Busque fazer a vontade de Deus. Não é o que você quer, é o que Deus quer para mim. Esta é a nossa concepção de vida. A autonegação e ao serviço sacrificial a Deus e ao próximo nos dá a esperança de uma vida eterna e uma alegria máxima para a glória de Deus. Negar-se a si mesmo, como nos diz no verso 23, é como resultado da obra perfeita de Cristo. Ora, ele desceu da glória. O que ele fez? Negou-se a si mesmo. É isso que é descer da glória. Ele fez o exemplo para nós. Ele morreu por nós, servindo-nos. Não deveríamos nós, em resposta à obra perfeita que ele fez, fazer o mesmo por ele? Negar-se a si mesmo é então resultado dessa obra perfeita de Cristo em nosso favor e para a manifestação da sua graça e da sua misericórdia. O servo de Deus deve viver uma vida digna de Cristo, longe do seu círculo egocêntrico, longe do eu. O apóstolo Paulo fez uma frase que deveria estar estampada na nossa testa: não eu, mas Cristo. Ele fala isso em Gálatas, capítulo 2, 19 e 20. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não eu, mas Cristo. A vida cristã, então, é um contra-eu, mas a favor de Cristo. Autorrenúncia. Abre mão dos seus interesses. Abre mão de si mesmo. Desgaste-se no serviço da casa de Deus. Me lembro uma vez que, visitando um dos nossos evangelistas na época, ele levantou o pé e me mostrou o sapato furado. O evangelista dessa igreja, no interior, já faz tempo isso. Não é nenhum dos novos que estão trabalhando hoje, é outro, não convém falar nomes. O evangelista levantou o pé e me mostrou o sapato furado. Aí eu, sim, o que é que tem isso? Por quê? Aí ele, Rev, eu furei visitando os irmãos nesta congregação. Renúncia. Fure os seus pés, fure suas mãos, embranqueçam seus cabelos, desgastando-se no serviço do trabalho do Senhor. Não eu, mas Cristo. Essa é a nossa vida, meus amados. Essa é a vida do crente. Veja a pergunta:
Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se? O que seria o mundo inteiro? Nós buscamos por ficar ricos? Queremos ficar ricos? Queremos ter um lazer contínuo? Encher a nossa vida de entretenimento? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se? Eu penso que cada um deve considerar a si próprio. Se a vida que eu estou levando é a vida de Deus ou não. Eu não estou perguntando se você é salvo. Estou perguntando se você está correspondendo com a salvação que Deus fez para você. Essa é a minha pergunta. Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória. Precisamos ler a Bíblia. A pergunta 156 do Catecismo Maior fala exatamente sobre isso. A importância de estudarmos a Bíblia. A palavra de Deus deve ser lida por todos. Ele diz, embora não seja permitido todos lerem a palavra publicamente, contudo os homens de todas as condições têm a obrigação de lê-la em particular, para si mesmo e com todas as suas famílias. E para este fim, as Santas Escrituras devem ser traduzidas nas línguas originais para as línguas vulgares. Se nós não conhecemos a Bíblia, nós não temos uma vida bíblica, uma vida cristã, uma cosmovisão de Deus, uma ética cristã aprovada. A cosmovisão cristã, ela não para na salvação. Ela pergunta o after day, e o dia de amanhã, como será? Você foi salvo hoje, e o amanhã, como é que vai ser? Vai continuar do mesmo jeito? Do mesmo jeito? É hora de colocarmos a mão na consciência. É hora de cantarmos, quero voltar ao início de tudo. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Vamos levantar nossas vozes em louvor ao Senhor Deus. Fiquemos em pé. Cantemos nossos hinos ao Senhor.
Louvado e exaltado seja o Senhor por tua graça bendita, por nos dar o privilégio de estarmos juntos, reunidos aqui com meus irmãos e cultuar ao Senhor e ouvir a tua palavra. Rogamos ao Pai a direção do teu Espírito Santo para mostrar-nos o modo de vida agradável ao Senhor. Que tenhamos o comprometimento de corresponder com a vida de Cristo no nosso dia a dia. E aquilo que era necessário na satisfação do Evangelho seja evidente também no nosso cotidiano. Cuida, meus irmãos, cuida de cada família aqui presente. Cuida da tua igreja, não apenas aqui, mas também em nossas congregações. E cuida também, ó Pai, te pedimos, daquelas pessoas que estão sofrendo por causa das cheias no sul do país. Tem misericórdia deles e ameniza as dores e os sofrimentos. E abre o coração das pessoas para que possam contribuir devidamente neste episódio. Que a graça do Senhor esteja aliviando as dores e os sofrimentos e confortando aqueles que estão enlutados. Senhor Pai, conosco no decurso desta semana, que os nossos afazeres sejam agradáveis a Ti para a glória do Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, sob o Teu paternal cuidado. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e que a comunhão do nosso Espírito Santo seja sobre todos vós, meus amados irmãos.